Olá pessoal, essa é a nossa aula da nossa Escola Basileia e nós estamos agora nesse semestre estudando sobre a Epístola de Efésios, que são 6 capítulos e ela tem 3 partes de divisão e cada parte do livro de Efésios indica a posição que nós como cristãos devemos e como filhos de Deus devemos andar. Em Efésios ele diz que devemos andar na fé, devemos andar com Deus, devemos proteger os nossos relacionamentos. O capítulo de número 1 de Efésios diz que nós devemos andar na fé. O capítulo número 2 diz que nós devemos andar com Deus. A partir do capítulo número 3 até o capítulo número 4 e 5 e 4, melhor, 5 e 6, diz que devemos proteger o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas. A partir do capítulo 5 de Efésios, nós temos o nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso chefe, com a nossa família, com nossos filhos. E depois, no capítulo número 6, entra o nosso relacionamento com Deus. Detalhe, e como proteger o nosso relacionamento com Deus e também como vencer as lutas espirituais. A Epístola de Paulo aos Efésios, ele finaliza o seu capítulo número 6 falando sobre uma batalha, uma guerra espiritual que tem ali naquele livro, e ele menciona que nós estamos em uma guerra espiritual e devemos tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura de Deus é quem vai nos dar a vitória que precisamos diante dos problemas do dia a dia. Detalhe, não só isso. Efésios, no capítulo número 1, diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios, capítulo número 2, diz que o Senhor nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Só que Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo número 12, 10 e 12, diz que o nosso inimigo, o nosso adversário, habita nas regiões celestiais. Ou seja, Deus colocou o nosso inimigo nas regiões celestiais. Ou seja, o nosso inimigo está colocado no lugar aonde está posto também a nossa bênção. O lugar onde nós também estamos assentados. Essa palavra assentar é a palavra para assentamento, não é assentar, se sentar. É a palavra para assentamento, alguém que chegou e tomou posse daquele lugar. E Paulo diz que esse lugar, capítulo número 2, nós estamos assentados neles em Cristo, ou seja, nós temos a autoridade em Jesus de chegar e ocupar esse território que outrora está ocupado pelo adversário. E no capítulo 1 e 3, ele diz que a nossa bênção está lá. Deixa eu explicar algo melhor para você entender. É como que se fosse uma tipologia. Nós, a igreja, somos uma tipologia de Israel no Egito, saindo do Egito para Canaã. O que acontece? Quando eles saíram do Egito para Canaã, eles teriam que ocupar a terra prometida. A terra prometida era a bênção de Israel. A bênção que Israel queria estava na terra prometida, a terra que mana leite e a terra que mana mel. Só que quando eles foram sair, Deus diz, a terra é sua, domina. Deus diz que a terra era deles e que Deus havia dado a Abraão e a Isaac e a Jacó e que também essa terra seria deles. Só que tem um problema, é que quando o Senhor trouxeram eles para dominar a terra já estava ocupada pelos cananeus, pelos refaíns, pelos gegazeus, jebuseus, ou seja, a terra estava ocupada por gigantes, havia gigantes na terra. E Deus diz, a terra é de vocês, tudo é de vocês, mas Senhor, está ocupado pelo inimigo. Pois é, vocês vão vestir armadura, pegar a sua espada, vestir a armadura e tirar o inimigo da terra que é de vocês. Ou seja, Deus estava dizendo e ensinando para Israel que embora a terra fosse dele, mas estava ocupada pelo adversário. E a incumbência de fazer o inimigo sair de lá era de Israel. Tinha que tomar armadura, pegar a espada, desembaiar ela e colocar o inimigo para sair da terra e tomar posse daquilo que já era deles dado por Deus. É a mesma coisa de Éfeso, é a mesma coisa para a igreja. Deus nos deu as bênçãos nas regiões celestiais, capítulo 1 e 3. Deus nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Só que Paulo, usando o Antigo Testamento de exemplo, ele diz, só que tem um detalhe. Devemos tomar toda a armadura de Deus e devemos atacar os principados e as potestades que habitam nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é que Deus já nos deu essa bênção que você precisa, Deus já lhe entregou. Tudo que você precisa no mundo físico já foi entregue no mundo espiritual por Deus. Tudo que você necessita aqui nesta vida já foi entregue pelo Senhor, porque a Bíblia diz, porque já nos abençoou com toda a sorte de bênção. O que devemos fazer, pastor? Só devemos, em oração, através da palavra, através do evangelho, das armaduras de Deus, tomar posse daquilo que já é seu,
que outrora está ocupado pelo adversário, que teve, que esteve, ou talvez ainda esteja ocupado pelo adversário. E quem que vai fazer ele sair de lá? Nós, usando as armaduras de Deus, as ferramentas do Evangelho. É isso que se refere a epístola de Paulo aos Efésios. E o primeiro propósito dessa epístola, Paulo escreveu pelo menos 14 epístolas, isso é, colocando aos Hebreus, e ele diz que, e o apóstolo Paulo diz aqui na nossa apostila, nosso livro, eu coloquei que, primeiro, a nossa posição em Cristo, a nossa posição para conquistar o que é nosso, andando pela fé, andando com Deus e proteger o nosso relacionamento com Deus. Permanecer na fé, sentado na fé, e a Bíblia, adorando a Cristo e para proteger a nossa intimidade. Agora, uma coisa que eu quero falar, falando da aula anterior que nós estávamos estudando sobre a lança, que é uma das ferramentas, porque quando Paulo escreve aos Romanos, quando Paulo escreve de verdade a epístola de Éfeso, ele está se referindo, ele está falando sobre uma armadura romana, um soldado romano bem equipado com as suas armaduras, e Paulo está dizendo que é assim que um soldado romano se veste. Então, ele esteve em Roma, dentro das celas, certamente ele olhou e viu, logicamente, Paulo conheceria a armadura do soldado romano. E ele escreve a igreja de Éfeso, porque também a igreja de Éfeso, naquele tempo, no tempo em que Paulo envia essa carta, que ele envia não só essa carta, mas ele envia 3 cartas a Éfeso, porque 1 Timóteo, 2 Timóteo, Timóteo era, na verdade, aquele que estava sob a igreja, que estava pastoreando, ou sendo o bispo da igreja de Éfeso, porque Éfeso foi uma das maiores igrejas que o apóstolo Paulo fundou na Ásia, porque há quem diga, historicamente diz, que elas têm 100 mil crentes. 100 mil crentes era muita gente, 100 mil pessoas. Olha, quando Paulo chegou em Atos 20, na cidade de Éfeso, Paulo ele deu um quebra nos deuses daquela época, ele derrubou a economia maligna que havia ali. O templo de Diana foi totalmente destruído porque Paulo chegou com o poder do evangelho. Os livros de magia, os livros de bruxaria que as pessoas serviam naquele tempo, todos eles foram entregues e queimados porque todo mundo creu no evangelho em que Paulo pregava. A igreja de Éfeso tornou-se uma das maiores igrejas, sendo visto que a igreja de Jerusalém já não estava mais com tanta, devido à perseguição que houve em Jerusalém, porque Jesus, antes de sair, em Mateus 24, ele havia liberado uma profecia, dizendo que, logicamente, viria depois alguém e iria derrubar Jerusalém, falando do templo, que não ficava pedra sobre pedra, logo, 70 anos depois de Cristo, veio o general romano e perseguiu e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Houve uma grande perseguição em Jerusalém, começou em Jerusalém, e Éfeso se tornou uma igreja central, principalmente para o ministério do apóstolo Paulo. E ele deixou lá seu filho Timóteo, então ele escreve 3 cartas a Éfeso, 2 a Timóteo, uma dirigida à igreja e 2 dirigidas ao bispo da igreja, que era Timóteo. Naquele tempo, Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo está escravizado, está preso pelo espírito de medo, porque Nero começa a reinar em Roma, e esse Nero, que era um imperador romano, ele é um déspota, e lógico, em outras aulas nós vamos falar sobre Nero e falar sobre os imperadores romanos, ele impôs medo, e Timóteo ficou com medo. E Paulo escreve a carta dele fortalecendo a Timóteo para que ele não tivesse medo, porque não estava sobre ele o espírito de medo, mas o espírito de fortaleza, que é o espírito de Deus, e o encorajava. E então, para que você entenda que nesse tempo, quando ele escreve aos Éfesos, por causa desse espírito de medo, Paulo estava dizendo, tomai agora toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e detalhe, para que possamos vencer as hostes espirituais do mal, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades que habitam nas regiões celestiais. Principados são anjos que está em cima uma categoria maior. Para você entender, anjos são divididos em categorias assim como o exército são. Capitão, general, major e etc. E até chegar cabo, até chegar tenente, até chegar... Então, os anjos são divididos assim, porque a linguagem para os anjos é a mesma linguagem para exércitos. E eles são divididos dessa forma. Então, principado. Quem é um principado? Principado é um anjo maior, um anjo que governa sobre nações, sobre o sistema mundial. E potestades são outros menores que atuam recebendo ordem dos principados. E depois das potestades,
vence os espíritos malignos, vem os demônios, vem os espíritos imundos, como Jesus dizia, e vem essas divisões de opressões do reino das trevas, essa cadeia do reino das trevas. Então, Paulo diz assim, nós temos que resistir e usar essas armaduras para destronar os principados e as potestades que habitam nas regiões celestiais. Mas esses habitam impedindo que nós tomemos posse da nossa vitória, da nossa bênção que foi dada em Cristo. E muitos deixaram de guerrear por não ter resistido. Então, o que é que Deus está dizendo? Que Paulo diz em Éfeso que devemos resistir usando e tomando a armadura. Mas antes de tomar a armadura, o apóstolo diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque uma armadura de um soldado romano pesava mais de 30 quilos. Então, um soldado, para usar uma armadura de mais de 30 quilos, ele precisava, primeiro, ele deveria fortalecer o seu corpo físico, fortalecer os seus músculos, fortalecer tudo. Como você vai? Então, ele está dizendo, para que você possa usar a armadura de Deus, é preciso que você se fortaleça em Deus, para que você suporte o peso da armadura, porque se um soldado não suportasse o peso da armadura, quando ele entrasse em uma batalha, ele caía só pela força da armadura, detalhe, e se cansaria muito rápido, porque ele ia carregar um peso muito grande sobre ele, sobre a espada, sobre tudo. E por isso que o soldado romano deveria se fortalecer primeiro, ser forte e se exercitar para poder com a sua armadura. Então ele está dizendo assim, fortalecei-vos em Deus. E nós, como cristãos, como Paulo estava usando de exemplo um soldado romano, devemos primeiro se fortalecer em Deus e tomar a armadura de Deus e guerrear contra o adversário para tomarmos posse da bênção que Deus nos deu, nos colocou nas regiões celestiais. Essa é a primeira aula e espero que você tenha aprendido. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso